Então, só para fechar essa introdução e abrir, eu poderia ter começado a aula sem essa motivação. Poderia não ter falado nada disso. Mas eu acho que ficaria pesado demais eu começar a aula dizendo o seguinte, como se isso tivesse sido leve, né? Como se isso fosse uma brincadeirinha, né? Uma motivação lúdica. Então, uma série de Fourier é uma série que se escreve do seguinte jeito, uma constante, por uma razão técnica bobinha, mas que facilita a vida. É melhor pensar que essa constante ela é metade de um certo A0. O A0 tem uma fórmula para calcular que é mais confortável se eu colocar na série de Fourier a metade do A0. Então é uma constante mais uma somatória de coeficientes vezes cosseno de nx, cosseno de x, 2x, 3x, etc. E senos de nx, x, 2x, 3x, etc. Isso chama-se série de Fourier. É uma série, não é de potências, e faz sentido perguntar quando é que isso converge e quando é que não converge. Então, nós fizemos estudos de séries que não eram séries de potências antes de começar as séries de potências, e esse é um exemplo. Quais as perguntas que a gente vai responder em seguida? São duas perguntas básicas. Que tipo de função que pode ser escrita assim? Que tipo de função que admite que eu escreva que a f é igual a uma certa série de Fourier? Que tipo de função que pode ser escrita como série de Fourier? E a segunda pergunta. Se eu te dou uma função, como é que você acha a série de Fourier dela? Ou seja, quem são os ANs e BNs que expressam uma determinada função em séries de Fourier? E a terceira pergunta é que propriedades tem essa série? Posso derivar termo a termo, integrar termo a termo? O que eu posso ou não fazer com a série de Fourier? Vou fazer uma breve recordação de propriedades de integrais de funções trigonométricas. Eu vou usar muito isso. Integrais de funções trigonométricas. Então eu vou fazer uma pausa aqui para fazer uma sessão recordação. Várias coisinhas que vocês sabem, tudo isso que eu vou falar do cálculo 1. Tenho certeza que ninguém tem nenhuma dúvida sobre o que eu vou falar agora. Todo mundo se lembra disso perfeitamente. Em primeiro lugar, o que é uma função par e o que é uma função ímpar? Vocês se lembram? Função par é aquela que é igual no semi-eixo positivo e no semi-eixo negativo. Do lado mais ela vale igual do lado menos. Qual a propriedade que tem o gráfico de uma função par? Simétrico em relação ao eixo y. Tudo que acontece do lado mais, acontece igual do lado menos. Porque a função num valor positivo e num valor negativo são iguais. Os valores são iguais. Certo? Exemplo de uma função par. x². Outra. Cosseno. Módulo de x. Cosseno de x de 2x, de 3x. São funções pares. Normal? Propriedade importantíssima de função par nos intervalos simétricos. Integral de menos a de f de x dx quando a função é par. O que eu posso escrever? É igual a 2 vezes a integral da própria função de 0 a.
Isso é importantíssimo, nós vamos usar o tempo inteiro. F é ímpar se f de menos x tiver o que a ver com f de x? Menos f de x. Qual é o tipo de simetria que tem o gráfico da função ímpar? A gente diz assim, ela é simétrica em relação à origem. Porque se você pegar um ponto do lado de cá, passar uma reta que passa pela origem, você vai pegar o ponto do lado de lá. Tipicamente, o gráfico de uma função par é assim. O gráfico de uma função par é algo como a função cosseno. Se fizer isso do lado de cá, o que vai fazer do lado de lá? A mesma coisa. Exatamente simétrico em relação ao eixo y. Isso é a simetria da função par. Como que é a função ímpar? Suponha que o gráfico faz alguma coisa aqui. O que ele vai fazer do lado de lá? A mesma coisa com o sinal trocado. Então, se aqui estava se aproximando de um certo valor, aqui vai se aproximar do valor oposto. Se aqui tem uma raiz aqui tem uma raiz aqui. Tem essa simetria que a gente costuma expressar dizendo simétrico em relação ao eixo, à origem. Se você pegar esse ponto, origem, e for olhar lá, esse ponto aqui é simétrico. A origem é sempre o ponto médio desses segmentos. Não. Não subentende que ela é contínua. Se ela for integrável, isso vale. Mas ela poderia não ser integrável. Você tem toda a razão. Aqui eu estou comendo hipóteses. Né? Como eu estou fazendo uma coisa que eu chamei de recordação, tem vários detalhes que eu estou passando por cima. Outra observação que você poderia reclamar era assim, para a função ser par, ela tem que estar definida num intervalo simétrico. Para fazer o domínio tem que ser simétrico para fazer sentido o menos x e o x. Sim, para falar em função par e ímpar, o domínio tem que ser simétrico. E para falar na propriedade de integral, só para as funções pares integráveis. Quanto que vale uma função ímpar na origem? Sempre tem que valer 0. Porque f de 0 é menos f de 0. E o único número que é igual ao seu oposto é 0. Função ímpar sempre vale 0 no 0. E qual é a propriedade de integral em intervalo simétrico? Integral de menos a a da f que seja ímpar. Se ela for integrável, quanto que vale a integral? 0. Um pedaço é mais, outro pedaço é menos e os sinais estão trocados na integração. Lembraram disso? Isso é super útil quando estivermos fazendo cálculos em séries de Fourier. Tem uma outra propriedade importantíssima das senos e cossenos do ponto de vista de integral. Isso aqui são todas informações verdadeiras lá do estudo de integral definido. Integral de menos π a π, que é o que eu vou usar, mas é verdade em geral. Mas eu estou interessado de menos π a π, e um valor que eu vou colocar aqui é π. Se eu pegar cosseno de nx vezes cosseno de mx dx, integral de produto de dois cossenos por inteiros diferentes ou iguais, mn, a priori podem ser diferentes, multiplica e integra de menos π a π. Quanto que isso vale? Vocês lembram? Não? Vale π se o n é igual a m. E vale 0 se n é diferente de m. Não se lembravam? Sem problema nenhum. Faço a conta. Faço a conta porque é bom fazer essa conta, porque nós vamos lidar com esse tipo de integral muitas vezes. Então, mais cedo ou mais tarde a gente cairia nesse tipo de integral e nós temos que saber fazer. Vocês entenderam qual que é a afirmação?
cosseno de 2x vezes cosseno de 5x, integra de menos π a π, isso vale 0. Cosseno de 5x vezes cosseno de 5x de π a π, integral vale π. Se esses dois são iguais, resposta π. Se eles são diferentes, resposta 0. O argumento não é par ou ímpar, viu? Porque a cosseno é uma função par. Ela vezes ela mesma continua sendo uma função par. A razão disso ocorrer não é porque é par ou ímpar. Uma integral no intervalo simétrico pode ser 0 de uma função par. É só uma questão da área que está por cima igual à área que está por baixo. Cancelou e deu 0. Por que isso é verdade? Se n é igual a m, nós estamos falando da integral de menos π a π de cosseno de nx vezes cosseno de nx dx. Ou integral de menos π a π de cosseno ao quadrado de nx dx. Você se lembra como faz a integral de cosseno ao quadrado? A ideia central é arco dobro. Usa a fórmula do arco dobro. Qual é a fórmula do arco dobro? Isso a gente não precisa saber de cor. Mas o problema é arco dobro. Lembrem das seguintes fórmulas. Fazer um rascunho para deduzir a fórmula do arco dobro, que me interessa. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1. Relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de 2θ. Arco dobro. Eu estou querendo trabalhar com cosseno ao quadrado. Então soma essas duas igualdades. 2 cosseno quadrado, seno ao quadrado cancela, 1 mais cosseno do arco dobro. Então cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno do arco dobro sobre 2. Então isso aqui é igual integral de menos π a π, 1 mais cosseno do arco dobro, cosseno de 2nx sobre 2 dx. Bom, primitiva de meio x. X sobre 2. Primitiva de cosseno de 2nx menos seno de 2nx dividido por 2n. Para que quando eu derive o menos seno... Não, a primitiva é mais seno, né? A primitiva de cosseno é mais seno. Mais seno de 2nx sobre 2n. Quando eu derivo o seno de 2nx, dá o cosseno de 2nx e aparece o 2n multiplicando, que vai dividir com o de baixo. Como embaixo já tem um 2, fica 4n. Quando eu substituir π na parte que tem seno ou menos π, dá múltiplo de π, seno vale 0. Então isso aqui dá π sobre 2 no extremo superior de integração, π sobre 2 no extremo superior de integração, 0, menos π sobre 2 no extremo inferior de integração e 0. π sobre 2 menos mais π sobre 2, π. E quando é diferente, vocês sabem por que dá 0? Lembram de fazer? Não, né? Sabe que fórmula que eu vou usar aqui? Isso. Uma fórmula que tem um nome esquisito, Prostaferes. Também conhecida como fórmulas de transformação em produto. Tem 4 fórmulas que são chamadas fórmulas de transformação em produto na trigonometria. E tem uma delas que transforma uma soma de senos ou cossenos em produto de cossenos. A que se transforma em produto de cossenos é a soma de cossenos. Talvez vocês se lembrem se eu escrever isso aqui. Cosseno P mais cosseno Q
é igual a 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2. Lembram-se dessas fórmulas? A trigonometria do colegial, do ensino médio? Vou usar essas fórmulas de trás para frente. Primeiro passo o 2 dividindo. Esse aqui é o meu nx, esse aqui é o meu mx. Se nx é igual a P mais Q sobre 2, e se mx é igual a P menos Q sobre 2, você passa o 2 multiplicando, você cai em 2nx igual a P mais Q e 2mx igual a P menos Q. Portanto, se você somar, daqui 2P é 2nx mais 2mx. Ou P igual a nx mais mx. E se você subtrair, cancela o P, fica 2Qs. Então, Q igual a nx menos mx. Então, olha só, se o meu nx e mx são esses, e eu aplico aqui, isso dá igual a meio da integral de menos π a π, cosseno de P, sendo que o P é nx mais mx, e mais cosseno de Q, que é cosseno de nx menos mx. Tudo isso integrado dx. Agora a primitiva é trivial, é a primitiva de um cosseno. O que vai aparecer na primitiva de um cosseno? Seno. E aqui também seno. Tem que pôr o x em evidência, n mais m, seno n mais m, divide, faz a conta. Mas a primitiva não vai aparecer seno? A primitiva não vai aparecer seno? O que vai acontecer com essas primitivas quando eu calcular em menos π e π? 0 e 0. Então é só escrever. Dá 0. É uma conta que eu deixo para vocês fazerem que dá 0. Lembraram disso, turma? Bom, essa eu fiz os 2 casos, hein? Agora eu vou escrever os que eu não vou fazer. Para seno é idêntico. Integral de seno x, seno de mx, é π se n é igual a m, e 0 se n diferente de m. E a outra coisa, integral de menos π a π, de seno de nx, cosseno de mx. Quanto que dá isso? Cuidado, não é o mesmo coeficiente m e n, hein? Mas tem um jeito mais fácil, sem fazer conta. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar. Produto de uma par por uma ímpar é ímpar. Nesse caso, produto de par por ímpar dá ímpar. Tá claro para vocês por que dá ímpar? Uma troca o sinal, a outra não. Então, no produto, troca o sinal. Tá claro? F ímpar. F de menos x é menos f de x. G par. G de menos x é igual a g de x. E aí eu faço f vezes g de menos x. Dá f de menos x, g de menos x. F de menos x é menos f de x, g de menos x é g de x. Porque uma é ímpar e a outra é par. E isso é igual a menos fg de x. Então, par por ímpar dá ímpar. Seno é ímpar, cosseno é par. O que dá o produto? Ímpar. Qual que é a integral do intervalo simétrico da ímpar? 0.
Certo?